Pessoal, a aula de hoje é associação de geradores. É bastante simples. A gente pode ter dois tipos de associação de geradores, ou série ou paralelo, assim como associação de resistores e capacitores. Essa primeira aqui, que tem um polo positivo, deixa eu reforçar isso aqui, pessoal, o maior traço é o polo positivo, o menor traço é o polo negativo. Aí, desse jeito, tá vendo? Pronto. Então tá aqui, Essa daqui que tem o polo positivo ligado ao polo negativo do segundo, o polo positivo do segundo ligado ao polo negativo do terceiro, é chamado de associação em série. Então é bastante simples você perceber se os geradores estão associados em série ou se eles estão associados em paralelo. E uma outra coisa, é fácil a gente ter contato também com a associação de geradores. Se você tiver um controle remoto aí na sua casa, coisa que eu acredito que você tem, basta você tirar aquela tampinha e dar uma olhadinha. Você vai ver que geralmente tem duas pilhas lá. Aquelas pilhas estão associadas assim, uma ao lado da outra, como essas duas canetas. Só que você pode notar que o polo positivo de uma está para baixo, o polo negativo e o polo positivo da outra está para cima. Aqui embaixo tem uma chapinha metálica que une o polo positivo da primeira ao polo negativo da segunda. Resultado, a associação então é em série e não em paralelo, como muita gente pensa, tá joia? Uma outra coisa que é interessante também, pessoal, é a seguinte: todas as pilhas que nós compramos, está sempre escrito lá, 1,5 volts. Esse é o valor da força eletromotriz dela. Todas as pilhas têm a mesma força eletromotriz. Por quê, hein? Se você associar em série, não tem problema nenhum. Na associação de geradores em série, você sempre vai somar as tensões elétricas, quer dizer, as forças eletromotrizes. Assim como você sempre vai somar também as resistências internas. Só que na associação em paralelo dá problema. No caso da associação em paralelo, eu coloquei aqui, E1, E2, E3, R1, R2 e R3 de propósito. Nós vamos ter que apagar aquilo ali. Se você for associar geradores em paralelo, obrigatoriamente os geradores têm que ser iguais. Só faz sentido se por acaso eles forem iguais. Se você tiver dois geradores com uma tensão maior, uma força eletromotriz maior e o outro com uma menor, aquele que tem a menor vai começar a roubar a energia dos outros dois. Então a gente sempre associa geradores em paralelo com a mesma força eletromotriz, com a mesma resistência interna. Então, se for para associar em paralelo, eles devem ser idênticos. Como o fabricante de pilhas não sabe se você vai usar em série ou paralelo, ele faz tudo igual, que aí você pode usar tanto em série quanto em paralelo, não tem problema nenhum. Mas voltando aqui, pessoal, a gente pode pegar esse conjunto de geradores e transformar em apenas um gerador. Este um gerador tem uma força eletromotriz total e tem uma resistência interna total. Como é que eu faço para calcular tanto a força eletromotriz quanto a resistência interna? Bastante simples. Primeiro, a força eletromotriz total, você soma as forças eletromotrizes de cada um dos geradores associados. Aí, tá vendo? E assim por diante, E1 mais E2 mais E3 e assim sucessivamente. E no caso da resistência interna, você faz a mesma coisa, soma todas as resistências internas. Deixa eu colocar aqui, Rzinho, Rzinho total é igual a R1 mais R2 mais R3 mais e assim por diante. Pessoal, pode ser bem a verdade, não sei nem se essa palavra Rzinho existe, mas como eu aprendi assim, eu estou repetindo assim até hoje, então vai ficar sendo Rzinho, beleza? De qualquer forma, é a resistência interna de cada um dos geradores. Se tiver em série, você soma força eletromotriz com força eletromotriz, resistência interna com resistência interna. É a mesma coisa que falar, soma abobrinha com abobrinha e abacate com abacate. Fica do mesmo jeito, você não pode somar abobrinha com abacate, né? Nesse caso aqui, nós temos a associação em paralelo, que eu acabei de falar com você. Eu não posso ter geradores diferentes associados em paralelo, isso não faz sentido. Então o que a gente faz? Vai lá, vou apagar aqui para deixar bem claro. Isso aqui é uma coisa que você nunca mais vai esquecer, tá vendo? Eu estou apagando para mostrar para você que não tem como associar em paralelo, a não ser que os geradores sejam o quê? Idênticos. Por isso que os fabricantes só fazem geradores idênticos. Sempre assim, tudo é pilha de 1,5 volt. Você pode notar, se você não notou até hoje, a hora que você for no supermercado, dá uma olhadinha em todas as pilhas. Pode ser magrinha, como eu, ou pode ser gordinha que nem o Carlos, vai ser sempre de 1,5 volts, tá certo? Muito bem, isso aqui continua sendo o polo positivo, isso aqui é o polo negativo. Essa é a resistência interna total. Como é que a gente faz para achar a resistência interna total? É bastante simples, pessoal. Nós pegamos um dos resistores
e dividimos pelo número de vezes que ele aparece. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 geradores associados em paralelo, né? 3 resistores idênticos, então, em paralelo. Eu vou pegar um deles e dividir por 3, só que a gente tem que generalizar na formulinha, né? Não tem como eu colocar um valor numérico, assim, senão você sempre vai achar que é a mesma coisa, que vai ser igual a 3. Isso não é verdade. E a força eletromotriz total? Ah, essa é a mais simples de todas. Como na associação em paralelo a tensão elétrica é a mesma, então eu só repito o valor da força eletromotriz. Então a força eletromotriz total é igual a quem? Igual ao próprio E. Certinho? Beleza? Então, moçada. E aí, pessoal, professor Xuxa, vamos lá, vamos resolver mais um exercício agora sobre associação de geradores. Joia? Vamos lá então, moçada. Exercício. A figura esquematiza 3 pilhas idênticas de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna de 0,1 ohm. A corrente elétrica que atravessa a lâmpada L tem intensidade de 0,9 ampere. A resistência elétrica da lâmpada é igual a... Ó, pessoal, vamos só identificar, saber quem é quem aqui, quem é Chitãozinho, quem é Chororó, né? Vamos lá. Isso daqui é a força eletromotriz, isso aqui é a resistência interna. As 3 pilhas são idênticas, como ele falou no enunciado do problema. E essa daqui é a lâmpada. Uma lâmpada a gente pode trocar pela letra R de resistência. De qualquer forma, é resistência elétrica, né? Ganhou esse nome resistência porque todo material tem a propriedade de resistir à passagem da corrente elétrica, por isso que ganhou esse nome. Esses 3 geradores aqui estão associados em série. No lugar desses 3 geradores, eu vou colocar apenas um gerador. Aí você fala, mas ô Xuxa, vem cá, como é que você sabe que esse negócio está em série, cara? É fácil. O positivo do primeiro está ligado ao negativo do segundo, tá vendo? E o positivo do segundo ligado ao negativo do terceiro. Lembrando que o maior traço é o polo positivo e o menor traço é o polo negativo, certinho? Tá aqui, ó, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, pessoal, sempre que tiver assim, ó, na sequência, positivo no negativo, associação em série. Quando está em série, a gente soma aquilo que é semelhante. Volt com volt, ohm com ohm, tá vendo? Ó? Força eletromotriz com força eletromotriz e resistência interna com resistência interna, certo? Vamos colocar então no lugar da resistência interna a soma de todos os resistores que estão dentro do gerador. 0,1 mais 0,1 mais 0,1 dá 0,3. Pensa assim, ó, se fosse 1 mais 1 mais 1 não daria 3, então 0,1 mais 0,1 mais 0,1 dá 0,3. 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Se fosse 15 mais 15 mais 15 daria 45. Então vai dar 4,5, né? É isso aí que nós temos então para a força eletromotriz e para a resistência interna, pessoal, tá vendo? Aí, viu como que é simples, ó? Eu tenho um resistor aqui que eu não sei qual é o valor e tem o valor da corrente elétrica aqui, ó, que vale 0,9 amperes. É isso que ele falou, que a corrente elétrica que passar pelos geradores é de 0,9 ampere. Nós chegamos naquela figura que nós vimos na teoria, pessoal, tá vendo? Ó, uma resistência fora do gerador e o gerador ali em cima. Então a gente já pode aplicar a lei de Pouillet, mas a gente sempre tem que chegar nessa figurinha aqui, certinho? Vamos então determinar o valor da corrente elétrica usando a lei de Pouillet. É muito parecido com a primeira lei de Ohm, ó. I é igual a E sobre Rzão mais Rzinho. No lugar do I, eu vou colocar o 0,9 ampere, tá vendo? No lugar do E, eu vou colocar os 4,5 volts. No lugar do Rzinho, eu vou colocar o 0,3 ohm. Pronto. E aí a gente já vai conseguir determinar o valor da resistência da lâmpada que é o que ele está querendo. Vamos lá, então? 0,9 igual a E, que vale 4,5, sobre Rzão mais Rzinho, que vale 0,3. Aí você fala, e agora? Como é que eu faço? Faz assim, ó. Pega esse cara que está aqui embaixo, coloca ele entre parênteses e passa para o lado esquerdo multiplicando. Então é isso que eu vou fazer, ó. Só que eu vou fazer um pouquinho para cá, tá, pessoal? Porque aí todo mundo consegue visualizar, senão ele não vai sobrar espaço. Então vai ficar assim, 0,9 que multiplica Rzão mais 0,3 igual a 4,5. A vontade que dá é de aplicar distributivo aqui, não é? Porque a gente aprendeu isso quando era pequenininho. Mas se você pegar o 0,9 e passar dividindo, fica mais fácil.
É isso que eu vou fazer então, ó. R mais 0,3, não está multiplicando do lado de cá? Passa dividindo para lá, ó. Igual a 4,5 dividido por 0,9. Gente, se fosse 45 por 9, daria quanto? 5. Como é 4,5 por 0,9, vai dar a mesma coisa. Lembra aquele lance de igualar as casas decimais lá na matemática? Pois é. Então, você pode escrever dessa forma, ó. R mais 0,3 igual a 5. Aí você pega esse 0,3 que está somando do lado esquerdo e passa subtraindo para o lado direito, ó. 5 menos 0,3 vai dar quanto? Esse vai ser o valor da resistência elétrica que nós estamos procurando. 5 menos 0,3, 4,7 ohms. Certinho? Pronto, então a resposta correta era essa daí. Quando você tiver um exercício como esse daí, procure proceder da mesma forma. Vá atrás de determinar o valor da força eletromotriz total, da resistência interna total e depois achar a corrente elétrica. Logo, você tem que fazer todas as figuras, porque você vai precisar voltar desenhando a corrente elétrica depois. Certinho, moçada?